Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Vamos começar falando sobre ortografia, né? Ortografia diz respeito à escrita correta, né? Orto, em grego, significa correto, né? Com uma estrutura corretinha, tipo quando a gente pensa em ortodontia, ortopedista, né? Tudo é para corrigir a postura, corrigir os dentes. Então a ortografia, né? Grafia é escrita. Então a ortografia diz respeito a uma escrita correta. Vamos lá. A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a forma escrita das palavras. Essa escrita está relacionada tanto a critérios etimológicos, ligados à origem das palavras, quanto fonológicos, ligados aos fonemas representados, né? É importante compreender que a ortografia é fruto de uma convenção, né, gente? A gente chegou a uma convenção, né, de como deve ser escrito, se uma palavra é escrita com S ou com Z, com X ou com S, dois S's e assim sucessivamente. Tudo é convenção, tá? A língua portuguesa, né, já veio pra gente pronta, a gente fez algumas modificações, né? Então tudo é convencionado, tudo faz parte do hábito, do que a gente chama da língua enquanto tesouro nacional, tá? A forma de grafar as palavras é produto de acordos ortográficos que envolvem os diversos países em que a língua portuguesa é oficial, né? A gente teve inclusive uma reforma ortográfica há pouquíssimo tempo, né? Tem menos de 10 anos. E foi um acordo com Portugal e com os outros lugares que falam português, né? Então, para a língua se tornar um pouco mais parecida, né, nos países que falam a língua portuguesa. A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, escrever e consultar o dicionário sempre que houver dúvida, né? Hoje em dia, inclusive, isso está muito mais acessível, né? A gente não precisa ficar com aquele livrão debaixo do braço. Poxa, não tô com o dicionário aqui agora. Hoje em dia você joga lá tudo na internet, a palavra que você quer, e a grafia vem. Isso quando o corretor ortográfico do seu celular já não faz o trabalho para você, né? O que a gente não pode fazer a partir desse nosso corretor ortográfico, por exemplo, é mecanizar, né? Não prestar atenção no que a gente está escolhendo lá. Você escreveu uma palavra errada, o corretor botou para você a palavra correta, aprenda para na próxima vez você escrever, não ter que utilizar o corretor, né? Você leia lá o que ele está dizendo, por que palavra você está substituindo, qual é a diferença, né? Porque assim você vai memorizando, né? A leitura também é super importante, né? Para mim, eu acho que é uma das coisas mais importantes na escrita, não só para aprender ortografia, mas para aprender, né, vírgula, para aprender como a gente deve escrever, né? Questão de sentido, semântica, né? E isso, digo, obviamente, de textos mais qualificados, né? Os textos jornalísticos e literatura, principalmente. Agora vamos lá. Pensando na ortografia, vamos pensar no emprego de algumas letras. Emprego das letras K, W e Y. A gente sabe que elas estão no nosso alfabeto, né? Mas elas são utilizadas de maneira geral para algumas coisas específicas. Vamos ver. Utilizam-se nos seguintes casos: em antropônimos originários de outras línguas e seus derivados, né? Antropônimos são nomes de pessoas, tá, gente? Né? Antropo vem do homem, né? Do ser humano. E nimos, né? Vem de nomes, nímia. Originário de outras línguas e seus derivados. Por exemplo, Kant, né? Que é o filósofo. Nós temos o kantismo, né? Que é o derivado. Quando você vai falar sobre coisas que têm a ver com Kant, você está falando de kantismo, né? Ah, o kantismo que o fulano utilizou para na composição do seu texto, né?
enfim. Darwin, né? Ou Darwin, tem gente que fala Darwin. E o darwinismo, né? Que diz respeito a tudo que ele escreveu, ao que ele propôs cientificamente. O Kant é a mesma coisa, né? A filosofia do Kant, kantismo, né? E Taylor, né? Taylorista, né? Tem a ver com com a forma de produção, né? Taylorismo, a gente aprendeu. Então, beleza. Então, o emprego dessas letras pode ser especificamente em antropônimos, os derivados. Tudo bem. De outras línguas, né? Concordamos aqui que todos esses nomes são estrangeiros, né? Elas continuam sendo línguas estrangeiras, tá, gente? Tirando o Y, que é estrangeiro, mas se a gente encontra o K também, a gente encontra em algumas línguas tupis aqui, né, do Brasil, algumas línguas indígenas. O W também, né? Em topônimos originários de línguas e seus derivados. Topônimo é nome de lugar, tá? Então, antropônimo, nomes de pessoa, e topônimos, nomes de lugares. Então, nós temos o Kuwait, por exemplo, aquele país, né? Kuwaitiano, quem nasceu lá, né? Derivados. Em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de medidas de curso internacional. Então, a tabela periódica lá, né, nós temos o K representando o potássio, o W aqui, né, isso aqui no Brasil o W não serve, mas West, né, é falando do oeste, West é oeste, né, a direção, kg, né, quilograma, km, quilômetro, né, watt, kilowatt, né? Kilowatt de potência, etc. Então, também pode ser utilizados em símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de medida, de curso internacional. Agora vamos lá, o emprego do X e do CH, né? Uma coisa que ainda provoca dúvidas em muitas pessoas. A gente vai aprender algumas regrinhas da utilização, né? É convenção, mas tem uma explicação por trás de algumas convenções, tá, gente? Tem coisas que realmente a gente só sabe que usa desse jeito porque sim e usa do outro jeito porque não. E não se usa do outro porque não, ok? Nesses casos, inclusive, a gente só decora, né? Bom, emprega-se o X após um ditongo, né? Todo mundo lembra o que é ditongo? Ditongo é a união de duas sílabas, gente, né? Ió, ai, ui, e assim sucessivamente, né? De duas vogais, união de duas vogais. Então, olha só, aqui nós temos caixa, né? Olha só, temos um ditongo aqui. Frouxo, peixe, tá? Importante, gente, né? A gente sabe que existe o hiato também. Então, como é que a gente vai saber? Se você tiver dúvida, pensar em como é que eu divido a palavra. Vou pensar em frouxo, que é mais não é tão comum quanto caixa. Caixa a gente sabe que escreve com X, não tem erro, né? Peixe também. Frouxo. Aí você pensa assim, vou separar a sílaba. Show, né? Então, nós temos um ditongo. Se as sílabas ficassem assim, ó, show, nós teríamos um hiato, né? Quando as vogais se separam na separação de sílabas, isso a gente chama de hiato, né? Então, nós temos aqui caixa, frouxo, peixe, né? Exceção de recal, olha só, recalchutar e seus derivados. Agora eu vou te explicar por que recalchutar, apesar de ter ditongo, não é com X. Porque, na verdade, gente, recalchutar, a raiz da palavra é chutar. E, bom, a gente sabe que chutar, chute, tudo é com CH. Então, recalchutar não teria como ser com
X, porque tem a ver com a palavra chutar, né? Então, todos os derivados, recalchutagem, recalchutou, recalchutamento, sei lá, não existe recalchutamento, recalchutagem, né? Então, tem a ver com chute. Então, é a questão da raiz da palavra. Aí, o ditongo já não é tão importante quanto a raiz, tá? O emprego do X também acontece, né, quando a sílaba, após a sílaba inicial em, né? Então, preste atenção. Enxame, enxada, enxaqueca, né? Então, nós temos onde você tiver enxoval, enxuto, né? Enxovalhar. Então, tudo que tiver a raiz, o prefixo, né? Sílaba inicial em, prefixo não, tá? Prefixo a gente vai ver outra coisa aqui. Sempre que tiver a sílaba inicial em, a gente vai ter um X depois. Não me pergunte por quê, eu não saberia te explicar. A exceção vai ser quando? Vai ser quando as palavras iniciadas por CH receberem o prefixo em, né? Porque significa que a palavra já é uma palavra normal, só que ela tem, já é uma palavra com CH, só que ela recebe um prefixo. Por isso que eu falei aqui da diferença, né? De ter a sílaba inicial em, né? Eu falei, prefixo, não. Vou voltar atrás. Não é prefixo nesse caso. Prefixo é quando você une, né? Por exemplo, normal, você coloca um A na frente para dizer uma coisa que não é, para negar a normalidade. Anormal, não é normal, né? Então, quando o em for um prefixo, né? E a palavra, na verdade, for uma palavra começada com CH, vai ser CH, tá? Como é que eu vou saber disso? Bom, você leu a palavra ou pensou na palavra. Pense ela sem o em. Ela existe? Ela existe com CH? Então não tem erro. Por exemplo, encharcar, né, de charco. Olha só. Enchiqueirar, de chiqueiro. Encher, né, e seus derivados. Olha, enchente, enchimento, preencher, tá? Então, tudo que vem da palavra encher, né, de cheio, isso aqui eles não colocaram, tá, gente? A derivação aqui, a palavra raiz de encher é cheio, né? A gente sabe que cheio é com CH. Então, tudo que vier de cheio, encher, enchente, enchimento, preencher, preenchimento e por aí vai, né? Tudo isso vai ser com CH. Após a sílaba inicial me, né? Então nós temos mexer, mexerica, mexicano, mexilhão, né? Então, olha, lembre nessas palavrinhas, gente, por favor, não escreva mexer com CH, tá? Não faça isso. Mexerica, mexilhão, mexicano, mexido, né? E por aí vai. Tudo que comece com M, com me no início, exceto mecha, mecha de cabelo. Agora, não perguntem por que mecha de cabelo, né? Não é com X, não sei. Não tem como saber isso, né? Esse é o tipo de coisa que a gente decora, não tem jeito. Então, mecha de cabelo vai ser com CH, ok? Fora isso, tudo que comece com me será com X. Também vai ter X, né? Em vocábulos de origem indígena, tá? Ou africana, e nas palavras inglesas aportuguesadas. Então, olha, abacaxi, chavante, orixá, xará, xerife, shampoo. Então, olha só, xerife e shampoo, né, entra nessa questão da aportuguesada, né? Então, aqui as duas são palavras do inglês. Né? Xerife, eu não lembro como é que se escreve em inglês, se é com X mesmo, se é com
Sheriff, acho que é assim, ó. Sheriff. Shampoo eu lembro perfeitamente, porque tem alguns shampoos aqui no Brasil que ainda vem escritos assim, né? Shampoo, a maior parte. Temos aqui, né? Abacaxi, chavante, indígenas, orixá e xará, africanas, xerife e shampoo, ingleses. Então, para essas palavras, né, a gente vai usar X. Quando soar, né, indígena para você ou soar africano, e principalmente quando for a palavra sh, né, que é inglesa e você está traduzindo para o português, você está aportuguesando, vai ser com X. E também tem X nas seguintes palavras, né? Então chegou aquelas palavrinhas que não tem muita explicação, não tem muito motivo, simplesmente é, e a gente tem que decorar. Então vamos lá. Bexiga, bruxa, coachar, né, que é o que o sapo faz, coachar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, rixa, oxalá, oxalá que entra na africana, tá? Praxe, roxo, vexame, xadrez, xarope, xaxim, xícara, chale, xingar e etc. Então, todas essas palavrinhas, se você vir na sua prova escrito com X, tá certo, pode marcar que tá correto. Se você vir com CH, gente, não tá. Então, ó, dá uma olhada aqui melhor nas palavras, tá? Obrigatoriamente todas serão com X. Agora, o CH. Como empregamos o dígrafo, né? Por que dígrafo? Porque tem duas letras. Então chama dígrafo. É um som que não é de uma letra só, igual o X, né? Por exemplo, quando a gente tem o som do SS, também é um dígrafo. Do SC, também é um dígrafo. SC cedilha, também é um dígrafo. Ok? XC, também é um dígrafo. Ok? Então, quando é mais de uma letra, dígrafo. Então, emprega-se o dígrafo CH nos seguintes vocábulos. Então, nessa parte aqui, a gente já começa com aquelas que são a decorebazinha, que a gente tem que saber que começa. Bochecha, bucha, bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chuchu, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha, mochila, pechincha, salsicha, tchau. Tchau é fácil, né, gente? Ninguém escreve tchau com X, eu acho. Então, essas são as palavrinhas decorebas com CH, gente. Não tem jeito. Tá? Tem que decorar para você saber. E aquilo, né? Se você ler em casa bastante, você vai acabar se deparando com essas palavras e você não vai errar mais. Para representar o fonema J, né? O J, na escrita, a grafia considerada correta é aquela que ocorre de acordo com a origem da palavra, né? Veja exemplos. Gesso origina-se do grego gypsus. Jeep origina-se do inglês jeep. Então, nesse caso aqui, né, a dica que eles dão que o fonema J, né, o fonema J, na verdade, ele vai depender da origem da palavra, para saber se é com G ou com J. Nem sempre essa regra vai ser, tem algumas vezes vai ser simplesmente porque escreve de determinado jeito e ponto final. Né? Então, vamos ver aqui. Emprega-se o G nos substantivos terminados em agen, igen, ugen, né? Então, todos eles, gente, isso é muito importante, né? Porque muita gente erra ainda. Então, agen, igen, ugen, se tiver esse final, é J. Se tiver esse final, é G. Pegadinha, gente.
Se tiver esse final é G, ok? Exemplos: barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem. Agora uma coisa importantíssima sobre viagem, né? Viagem, por favor, viagem substantivo é com G. Então, quando você vai desejar boa viagem para alguém, você diz com G. Aliás, você escreve com G, né? Você foi lá escrever para um amigo, tal, no Face, ou uma cartinha, qualquer coisa, um e-mail, é com G. Agora, qual é a única possibilidade de você escrever viagem com J? É quando viagem verbo, né? É subjuntivo, é um tempo do subjuntivo que pensa numa hipótese. Então, quando você diz, eu espero que vocês viajem muito esse ano. Nesse caso, eu espero que vocês viajem com J. Apenas, gente. Fora isso, viagem, substantivo, né? A viagem, lembra a novela? A viagem vai ser sempre com G. O verbo, espero que vocês viajem bastante, aí sim é com J. Não esqueça, hein? E qual é a exceção, né? Sempre tem uma exceção. Qual é a exceção dessas palavrinhas aqui? Pagem. Desculpa. Pagem, né? Que é aquela criancinha que leva as alianças, o menino que leva as alianças, né? Pagem, na verdade, tem uma impressão que não é de origem brasileira, né? Por isso que a gente escreve ele com J. A gente usa G também nas palavras terminadas com ágil, égil, ígil, ógil, úgil. Exemplos: estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio, né? Então, tudo isso é escrito com G, tá? Estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Escrevemos com G também as palavras derivadas de outras que se gravam com G. Gente, isso daí é uma regra para quase todas as palavras. Se a palavra raiz, ela escreve com uma determinada letra, a derivada também vai escrever. Por exemplo, se uma é com C cedilha, a derivada, se a raiz é com C cedilha, a derivada vai ser com C cedilha, né? Se é com Z, a derivada vai ser com Z, né? A gente tem raras exceções em que isso muda, tá? Mas vamos lá. Nas palavras terminadas, né? Nas palavras derivadas de outras que grafam com G. Então, olha, engessar vem de gesso, né? Não tem erro. Pense na raiz. A não ser que você não saiba, né? Pode acontecer também, mas a gente sabe gesso é com G, né? Massagista, né? Vem de massagem. Vertiginoso vem de vertigem, né? Vertigem aqui entra mais uma palavrinha que termina com gen, né? Igen, né? Então, bem, mais uma ocasião em que as palavras são grafadas com G. E nos seguintes vocábulos, entrou agora naqueles vocábulozinhos que a gente tem que decorar, não tem jeito. Tá? Então, quais são os vocábulos que se escreve com G e a gente não tem uma explicação para isso? Algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, né? Gilete, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem. Ok? Várias palavrinhas aqui que talvez a gente caísse na tentação de escrever com G, com J, né? Não faça isso, não escreva, tá? Leitura, gente, não tem jeito. Como a gente decora essas palavrinhas aqui? Não tem jeito, é com leitura, tá? Agora, quando que a gente vai empregar o J? O J a gente vai empregar nas formas dos verbos terminados em jar e gear. Vamos ver. Por exemplo, né? Arranjar. Então, todos os verbos que venham de arranjar, arranjo, arranje, arranjem,
né? Arranje ele, arranjem vocês. Despejar, né? Despejo, despeje, despeje. Gorjear, né? As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Então, isso que falhou agora o autor, Casimiro de Abreu, grande. Gorjear, né? Então, gorjeie, gorjeiam, gorjeando. Enferrujar, né? Enferruje, enferrugem, né? Viajar, aí ó, o viajar que eu tinha acabado de falar para vocês. Viajo, viaje, viagem. Terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Então, viagem com J vai ser apenas na terceira pessoa do plural do subjuntivo. Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Então vamos lá, biju, né? Jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão, moji, né? Mogi das Cruzes? Mogi das Cruzes é assim? Nem sei, gente, não sei. Eu acho que Mogi é com G, né? Mas enfim, aqui tem outra coisa que chama Mogi. Então, olha só, né? Essas palavras que têm essa origem tupi, africana, árabe ou exótica, elas são escritas com J ao invés de G, tá, gente? Por exemplo, uma, né, que é Giló, por exemplo. Eu não sei se é de origem, alguma origem dessas origens, né? Africana ou indígena, né? Mas Giló escreve com G, com J, desculpem. Giló escreve com J. As palavras derivadas de outras que já apresentam J, né? Então é isso, a derivada sempre, com raras exceções, vai seguir a sua raiz. Então, laranja, laranjeira. Loja, lojista. Nojo, nojeira. Lisonja, o que é lisonja? Lisonja é quando, estou lisonjeado. É quando a pessoa te faz um elogio, uma lisonja, tá? Então, lisonja, lisonjeador, lisonjeado, né? Tudo com J. Jeito, muito importante essa, hein, gente? Quantas vezes eu já vi isso errado? Jeito com G. Jeito e ajeitar com J. Cereja, né? Cerejeira. Varejo, varejista. Rijo, enrijecer, tá? Então, vai na raiz que você descobre. E nos seguintes vocábulos: berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegagento, né? Então olha só, gente, laje é uma que a gente erra muito. Laje é com J, né? Agora, berinjela, eu vou falar uma curiosidade. Uma vez eu fui corrigir um cara num estabelecimento, escreveu berinjela com G no cardápio dele. E aí ele virou pra mim e falou assim: olha, você não é a primeira pessoa que fala isso, mas pode escrever dos dois jeitos, você sabia? E eu fiquei assim, como, né? Na hora eu não acreditei tanto e fui pesquisar. Achei que pode escrever com G também, tá, gente? Então, berinjela, apesar de ser muito mais comum a gente escrever com J, né? Também pode ser grafado assim, ó. Berinjela. Pois é, ele estava correto. Bom, é isso. A gente fica por aqui. E essa foi a nossa aula de ortografia.